sabe que a gente descobriu que ele tinha implementado quase uma gangue ali dentro, né? Ele foi desmontando, que bom, partes da Lava Jato, essa foi a parte boa do governo dele, se você parar um pouco para pensar, que é aquele aparelhamento da questão da corrupção e tudo. Mas ele criou um sistema de informação paralelo para ele falou isso numa reunião ministerial que foi gravada, né? Que tinha sido gravada, depois acabou sendo divulgada por causa do STF. Mas a gente via que o projeto dele de poder tinha essa coisa autoritária, que era fazer a BIM, de certa forma, botar um monte de militar e tudo. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Mas tinha uma coisa que a gente fala assim, né? Até eu e o Aluno a gente concorda isso, que não tinha mas tinha um projeto meio bananeiro, assim, que a gente até fez questão de falar em algumas lives aqui, que era um projeto assim de realmente rebaixar o Brasil. Inclusive a gente está vendo agora, né, a importância do Brasil, né, como a gente retomou esse destaque no cenário internacional, mas ia ser aquela coisa que não ia ter a república, não ia ter assim, ia ter esses interesses que são interesses menores, né, não republicanos, digamos assim, de pequenos feudos, né, ali da direita, né, que a direita também a gente sabe que o Lula ganhou e tudo, mas que nem o Darcy Ribeiro fala, né, que é uma elite mesquinha, uma elite que sempre está ali pagando, fazendo os políticos pagarem seu pedágio. E eles veem, e a maior parte da população acha que quem está governando pode tudo. E ele passava muito essa ilusão de que ele podia tudo. Mas ele tinha muito rabo preso com muita gente, a gente foi descobrindo isso nesse ano. A gente viu que quem realmente fazia, quem estava tocando ali e fazendo muitas coisas, um deles que eu acho que a gente teve muitos escândalos no governo Bolsonaro, mas acho que o orçamento secreto é o que resume o Bolsonaro, assim, o governo Bolsonaro. Porque o que ele fazia? Ele aparelhou todo o Estado, tudo bem, daí tinha militar mamando, tinha esses malucos olavistas, não sei o quê, mas o principal era todo esse interiorzão, aquele político medíocre, de cabelo a caju, que vai lá e promete uma ponte no interior de Santa Catarina, vamos usar um estado bolsonarista. E daí vai lá, o cara faz toda aquela média com aquele povo, e aquele povo. Daí o cara, com certeza, se ele tivesse sido eleito, que eu acho que pode acontecer, eles vão fazer muitos prefeitos, essa direita maluca aí, vai fazer muito prefeito o ano que vem. Mas você imagina como seria se ele tivesse vencido a eleição, como seria a eleição do ano que vem. Então você vai aparelhando tudo, e é mais ou menos o que seria mesmo uma remodelagem do que foi a ditadura, né? Você vai criando aquele arenão, aquela arena, que acaba dominando todo o país, né? E, de certa forma, eles não ligavam muito para essas coisas autoritárias, porque boa parte também dos brasileiros são autoritários, né? Inclusive esses políticos de vereador aqui, a gente vê essas bobagens que às vezes a gente faz react aqui porque a gente dá risada, entendeu? Então, as pessoas voltam em pessoas conservadoras, caem nesse papo, entendeu? Então eu fiz uma digressão, misturei várias coisas aí vocês comentam que vocês estiverem afim dessa viagem minha aqui. Gente, ó, para 2026, que é a próxima né, de federal, é o seguinte, as prefeituras, as câmaras municipais e as assembleias legislativas e os governos dos estados ainda estão na Bozolândia, tá? E vão se reinventar. Exato, então. E aí, assim, a questão a gente, com uma outra pessoa levemente mais hábil, não sai mais do poder. Por isso que, assim, eu acho que o nosso cenário, a menos que o Lula seja muito gênio, eu não sei o que esperar dele, não é bonito para 2000. Acho que, assim, claro, o Lula vai se reeleger, talvez tenha alguns avanços aí do PT, o PT é bem competente na questão de estratégia, né, política, mas, assim, eles estão, tanto que o pessoal lá, o pessoal de Sorocaba voltou de Israel e acredita o prefeito de Sorocaba. É, verdade. Então, assim, isso é um reflexo, eu falo isso porque lá, assim, de dentro ali da política, de dentro da Câmara Municipal de São Paulo e da Assembleia Legislativa, a maioria está muito grande. E, assim, mais louco do que isso, o parlamentar em si não é o cabeça da estratégia. O cabeça da estratégia são os caras aí que a gente vive falando de vez em quando, entendeu? Então,
esses donos desses partidos do Centrão que estão com o país na mão e há muito tempo. Tanto que, né, a Lava Jato foi um resultado disso e tal. Então, assim, eu não sei. Não sei. Por isso que eu não me candidato mais, estou aqui falando mal com vocês, entendeu? Porque eu olho e falo... Mas então, Malu, mas acho que acontece uma coisa que aconteceu no ano passado, que é muito maluca, a gente vibrou pra caralho e tudo, daí eu fiquei muito feliz de tirar o Bolsonaro. Mas assim, aí depois que foi baixando, depois, né, naquela semana posterior, eu comecei eu gosto muito de ver, né, tipo, a questão dos deputados, dos senadores, e daí foi muito incompreensível para mim. Assim, até hoje é um pouco, eu já pensei em várias teorias sobre isso. As pessoas, assim, vou até já falar minha teoria. As pessoas votaram no Lula, como se o Lula tivesse estourado a bolha, ninguém aguentava mais o Bolsonaro, aquelas loucuras dele e tudo. Mas eu acho que é um voto sem muita consciência também, geralmente o voto pro legislativo, assim. Mas os caras elegeram. Primeiro que, né, aquela bancada enorme do PL, mas não era só o PL, entendeu? Eram vários partidos, assim, que cresceram pra caramba, assim, entendeu? E até hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão chantageando o governo, porque as pessoas votaram no Lula e votaram, sei lá, no Magno Malta, eu acho, porque é muito, assim, díspare o que as pessoas fizeram pro executivo do que fizeram pro legislativo. Então, se criou também ali um governo que é um governo democrático, né? Porque eu fico puto quando as pessoas ficam falando. Eles adoram criar esse mito de que o Lula é autoritário. O Sérgio Moro é um que vive falando que o Lula é autoritário. Se o Lula fosse autoritário, ele já teria tratorado esse Congresso, entendeu? Porque às vezes eu sou um cara democrático, mas às vezes dá vontade de falar, vai trator esses filhos da puta, entendeu? Desculpa o palavrão, mas porque o que os caras estão fazendo, aí os caras vão falar, vocês de esquerda agora estão chorando. Não, cara, vocês têm que governar. O Lula outro dia falou isso. Eu tenho que governar com esses caras, cara. E eu tenho que governar com esses caras. E é difícil governar com esses caras. Então as pessoas, se elas querem tipo um certo progresso, principalmente na parte social, para melhorar a justiça social do Brasil, não adianta vocês votarem nesses deputados que vocês votam, porque chega lá na hora. Você vê o negócio do marco temporal. Os caras estão ameaçando de novo agora que, tipo, não, a gente vai vetar o veto do Lula, entendeu? Então a gente fica sempre rotando em cima disso, assim, entendeu? Como é que vocês vão vetar o veto do Lula? Vocês estão doidos, cara, entendeu? Mas é isso. Daí eles querem também sempre deslegitimar o STF, continua essa bobagem o tempo todo, querendo dizer que o STF é um lixo, que o STF é de esquerda, que o STF não sei o quê. Dizem até que o Barroso lá, em boa parte, não gostou do que a Rosa Weber fez, de deixar lá para eles descascarem a corte do aborto, da liberação, não sei o quê, porque deixaram mesmo, né, para agora vamos ver se a gente avança, mas vai ser muito difícil, porque com esse Congresso vai ser muito limitado. Agora, se o Lula vai conseguir chegar num ponto de entregar coisas que possa fazer com que ele seja reeleito, ou outro, mas deve ser ele mesmo que deve ser o candidato, essa eleição vai ser muito difícil. E eles também não têm candidato, né? Sem o Bolsonaro, eles vão inventar aí um Zema da vida, um Tarcísio, mas eu acho que seria muito importante também a gente evitar de qualquer forma, mesmo que o cara de direita ganhe, não é possível que a direita não vai se conformar com isso, sim. Vai se conformar em ficar refém de Tarcísios e Zemas. Então a gente não existia direito, existia só caras que ficavam ali brincando de defender interesses paroquiais, interesses vagabundos, assim, de interesses vagabundos. Interesses vagabundos, entendeu? Interesses paroquiais são os bonzinhos. A gente está falando de gente que tem os interesses próprios. Interesses próprios. Podres, né? Não interesse partido. Tem muita gente com esse tipo de objetivo no Congresso como um todo. Muita gente.